Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura impressionante, cuja fé atravessa os séculos, São Policarpo. Ele foi literalmente uma ponte viva entre os apóstolos de Cristo e as primeiras gerações de cristãos. Agora imagina só, ouvir essas palavras de alguém que está prestes a morrer. É uma declaração de lealdade tão forte, tão absoluta, que faz a gente parar e pensar: de onde vem uma coragem assim? Que tipo de fé é essa? Para entender, vamos voltar no tempo. A gente está em um estádio em Esmirna, que hoje fica na Turquia, lá pelo ano 155. Um bispo, já com seus 86 anos, é levado diante do governador e recebe uma escolha terrível. O ultimato era bem claro: ou você nega sua fé, ou você enfrenta a morte. E a resposta de Policarpo foi na hora, firme, sem nem piscar. Para ele, não havia o que pensar. Então a pergunta que fica é: quem era esse homem, né, para ter uma convicção tão inabalável assim? Para a gente entender a força por trás dessas palavras, a gente precisa sair do estádio e voltar um pouco mais no tempo, lá para as origens dele. É que a história de Policarpo não começa com ele, sabe? Começa com as pessoas que o ensinaram. Ele é uma figura central, um elo direto com o comecinho da igreja. Olha que incrível! Policarpo não só ouviu falar dos apóstolos, ele aprendeu direto com eles. Pensa só, ser ensinado e ordenado bispo pelo próprio São João, o discípulo amado. Essa conexão direta com a fonte fez dele uma autoridade super respeitada, um verdadeiro guardião da fé original. E parece que a vida dele já estava, de certa forma, destinada a ser grandiosa. É algo que a gente vê até no significado do nome dele. O nome Policarpo vem do grego e significa literalmente muitos frutos. E a vida dele foi exatamente isso. Ele cultivou comunidades, ensinou com muita sabedoria e gerou uma colheita enorme de fé e de perseverança. Uma colheita que, no fim, foi regada com o próprio sangue dele. E aqui a gente vê que tipo de fruto ele queria cultivar. Nessas palavras dele, a gente enxerga um pastor cuidando do seu rebanho, guiando todo mundo para a unidade, para o amor e para uma verdade que não se abala. Ele não só acreditava nisso, ele vivia e ensinava essa firmeza. Bom, agora, vamos voltar para aquele estádio em Esmirna. É aqui que essa vida de muitos frutos chega ao seu momento mais impressionante, onde a fé se transforma num testemunho para a história. De cara com o fogo, o coração dele não tinha medo, só louvor. Ele não rezou para se livrar da morte, mas sim pela glória de Deus. Ele mesmo subiu na fogueira, pronto para o seu sacrifício. E então, uma coisa extraordinária acontece. Os relatos dizem que as chamas se recusaram a queimar Policarpo. Elas subiram e formaram uma espécie de arco de fogo ao redor dele, sem tocar no seu corpo. Frustradas com isso, mandaram um carrasco perfurá-lo, mas o sangue que jorrou do corpo dele foi tanto que apagou completamente o fogo. E perplexos, os guardas não conseguiam mais acender a pira de jeito nenhum. Já que o fogo não funcionou, o responsável pelo martírio, furioso, mandou que ele fosse executado com a espada. E assim, seu testemunho foi selado não com as chamas, mas com o aço. Só que a história de Policarpo não termina com a morte dele, de jeito nenhum. Na verdade, seu legado estava só começando. Uma influência que ajudaria a moldar a própria estrutura da igreja que conhecemos. Pensa na importância disso. Por ser esse elo direto com os apóstolos, a tradição conta que ele teve um papel fundamental ali no comecinho, ajudar a reunir e organizar os escritos sagrados. Esse trabalho foi essencial para preservar a doutrina e para formar o que hoje a gente chama de Novo Testamento. E no dia 23 de fevereiro, quando a igreja celebra a vida de Policarpo, ele não é lembrado sozinho. Nessa mesma data, também são lembrados São Sereno, um jardineiro que também sofreu martírio por causa da sua fé, e Santa Romana. É um dia que celebra a coragem e a convicção de diferentes formas. E no final das contas, a vida de Policarpo deixa uma pergunta no ar para a gente, né? Em um mundo cheio de incertezas, o que significa ter uma convicção tão forte? Uma convicção pela qual vale a pena viver. E, para alguns, até morrer. A resposta talvez esteja naqueles 86 anos de serviço fiel.